Todas, bienvenidos y bienvenidas a este Boa cibercafé. tarde a todas e todos. Bem-vindos a esse café de fechamento da temática de educação consciência ambiental para a América Latina. Como vocês já sabem, dentro da delegação, nós contamos durante esses 2 últimos anos, 2019 até 2021, com 3 redes temáticas. A de esporte como ferramenta de inclusão social, a rede de educação e cidadania digital e essa que estamos hoje, que é de educação e consciência ambiental. Nesta ocasião, vai nos acompanhar uma das coordenadoras dessa rede durante esses 2 anos, é a professora Denise de Oliveira Camargo, da cidade de Guarulhos, São Paulo. Denise é professora de educação infantil, atualmente é chefe da divisão técnica de educação ambiental do Departamento de Orientação Educacional e Pedagógica da Secretaria de Educação do município de Guarulhos. Depois nós vamos também vamos ter a palestra da bacharel em Ciência da Educação e professora de Ciências Naturais, Graciela Mandolini, que é diretora da Escola Agrotécnica de Cacilda e coordenadora acadêmica da Cátedra da Soberania Alimentar da Universidade Nacional de Rosário, em Santa Fé, Argentina. Especialista em educação e ambiente para o desenvolvimento sustentável e também faz parte da equipe de ambiente da Escola Marina Virtus da Confederação de Trabalhadores da Educação da República Argentina. Também ela é regente do Instituto Superior de Bacharelado no Maria de Cacilda e coordenadora também do Plano de Escolas Associadas à Unesco. Tanto como coordenadora da rede Graciela, e vamos compartilhar reflexões e oferecer a cada uma das cidades que fazem parte os pontos e eixos que fazem parte desse tema de educação fundamental. Ela vai nos propor construir um espaço para o diálogo de conhecimento, de questões ambientais, a partir de uma perspectiva do pensamento ambiental latino-americano. Eu vou dar a palavra primeiro a Lara Alfonso, que é diretora dessa delegação de cidades educadoras para a América Latina, para dar as boas-vindas e apresentar um pouco tudo que foi feito nesses últimos tempos em relação à rede temática. Muito obrigada, Silvina. Obrigada a todos e a todas por estar nos acompanhando. Graciela, também agradeço a todas as cidades que nos acompanham. Estes espaços das redes temáticas são grupos de trabalho das cidades ao redor de uma temática que foram escolhidas pelas próprias cidades para troca de experiências e para chegar também a conclusões práticas que nos permita planejar novos projetos e ver também os princípios da carta e estar em contato. Durante o ano de 2019, fins de 2019, durante o ano 2020 e 2021, desenvolvemos essa rede temática que hoje nós estamos encerrando. E dentro desse contexto da pandemia, foi tudo feito virtualmente, mas foram espaços muito produtivos e pudemos desenvolver muitos ciclos, muitas reuniões em diferentes aspectos, diferentes temáticas, e uma delas foi falar especialmente sobre educação e consciência ambiental. Fomos acompanhados pela cidade do México, de São Paulo, de Buenos Aires, e também o decano da Faculdade de Ciências e Bioquímicas da Universidade Nacional de Rosário, e também falamos sobre hábitos sustentáveis e de conscientização ambiental também dentro desse quadro de pandemia, e contamos com a participação também da cidade de Belo Horizonte, de São Paulo, de Quito, de Caguás. E depois fizemos ainda neste ano uma mesa com prefeitos, intendentes e intendentas, e fomos acompanhados também pela cidade de Godoy Cruz, prefeito de Guarulhos, e também a professora Maria Silvia Bacilar, que é secretária de Educação, junto com o diretor de Relações também deste ano. Hoje temos o prazer de fazer o fechamento
com a conferência, a palestra da Graciela Mabiolini. Esperamos que todo este material nos ajude a melhorar e a poder levar adiante todos os princípios da cidade educadora, da Carta de Cidades Educadoras. Então, uma vez mais, bem-vindos, bem-vindas, e vou passar a palavra para a Graciela e vamos escutá-la sobre tudo que ela vai falar, e muito obrigada por estarem aqui. Antes da Graciela começar a dar a palestra, eu queria lembrar uma interpretação simultânea de português e espanhol para o português, para que todas possam acompanhar e escutar a palestra. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui nesse espaço que fui convocada pela Laura e pela Silvina. Foram o meu contato inicial. Quando elas me chamaram, disseram que eu devia compartilhar uma questão que eu já venho trabalhando, um processo que eu já venho trabalhando em relação a toda a educação ambiental e na perspectiva dentro da América Latina. Nesse sentido, eu estou pensando em fazer essa intervenção e de ir recuperando algumas noções que fomos trabalhando desse complexo sistêmico, né, que está dentro da América Latina. E eu tenho para compartilhar com vocês algumas imagens. Um minutinho que eu vou compartilhar a tela para que possam ver. Vocês podem ver a tela completa? Nós agora estamos colocando esse diálogo de saber, a proposta que nós fazemos a partir da educação ambiental é pensar nessa chave de ambientação e de conceito. Nesse sentido, reconhecer o campo de educação ambiental é muito complexo e por isso nós nos posicionamos também do paradigma desde a complexidade, de uma perspectiva que recupera fundamentalmente aspectos de caráter interdisciplinar, ou seja, reconhecer a necessidade da abordagem ambiental que seja através de diversas áreas de conhecimento e em chave de construção de questões ambientais, na construção dessa questão, e também pensar na recuperação dos solos originários, o que está relacionado com a produção, com o consumo, com diferentes modelos que nos interpelam desde as cidades. Como sempre, o humor nos traz de volta ou ironiza um pouco a realidade, e a ideia é não dar as costas para a realidade, senão justamente problematizar a realidade, como faz Mafalda. Mafalda é uma personagem que está sempre propondo conhecer a realidade para poder iniciar ações que nos permitam transformar essa realidade, também colocando nomes. Cuidado a muitos responsáveis que estão trabalhando, esperando para que a problemática ambiental não continue prosperando. Neste âmbito, então, nós vamos propor interpretar as chaves da crise ambiental para pensá-la como uma crise civilizatória. Essa é uma decisão de uma construção sistêmica que já se fez desde 2002, de pessoas que pensaram no Manifesto para a Vida na nossa América Latina. Nesse sentido, aqui tem uma coisa que estou com problema com a tecnologia. Tem uma falha aqui, vamos ver se eu consigo solucionar. Porque eu queria propor alguns desses objetivos e pensei que também ia estar aqui, mas estou com algum problema com a tecnologia. Vou ver se eu posso fazer de outra maneira. Se eu posso mostrar para vocês de outra maneira. Eu acho que eu estou com um problema, porque está armado de uma maneira que eu ia mostrando cada um dos objetivos
mas quando eu passo, tecnicamente, você vê que se trava, é como um pacote fechado, mas não está me deixando mostrar tudo que eu tinha preparado. Bom, problematizar desde os objetivos, a crise ambiental como uma crise civilizatória e abordar os estudos dos pontos mais relevantes que acontecem na América Latina, justamente para poder reconhecer de que essas mostras ancestrais, que fazem parte das nossas raízes civilizatórias, formam um corpo de conhecimento e que nós reconhecemos na existência da nossa realidade. É muito difícil pensar em questões ambientais se nós continuamos posicionando esses rastros do passado. Isso vem da época colonial e são rastros que nós trazemos, pegadas que ficaram. Então, ver essas raízes, conhecer essas raízes ancestrais em cada um dos nossos territórios latino-americanos é justamente poder pensar como uma terra, como terra em pleno amadurecimento. Esse foi o nome que davam a essas terras. Os primeiros habitantes, os povos Oná, que habitavam os territórios onde hoje é Panamá e a Colômbia, eles denominavam a terra como terra Cuná, uma terra de sangue vital. Nesse sentido, eu vou fazer duas citações. O fim deste mundo não é o fim do mundo. Sejamos parte da transformação que propomos. Fiz parte de Verê no marco do que significa pensar a partir de outras sistematologias. E também cito um poeta argentino que nos diz que a flora chove que o mundo está por fazer-se. Para além do que significa essa impossibilidade de poder lutar contra situações, porque são obstáculos, que pensemos em tudo o que nós temos por fazer, na responsabilidade que nós temos, nesse sentido, por modificar e transformar essa realidade que a agenda ambiental convida a nos situar novamente e pensar que há outras formas da vida social, do trabalho, da relação com a natureza, com a sociedade, com a cultura, com a educação. Justamente uma das primeiras questões que devemos fazer nesse sentido tem a ver com a necessidade de reconceptualizar a questão de ambiente. Ambiente que devemos necessariamente repensar, reconstruir e deconstruir, porque esse saber ambiental é um saber que sempre esteve pensado, que ele estava nomeado e vinculado com o contexto, com o que estava por volta. Mas desde o pensamento ambiental latino-americano, o que nós propomos é que fazemos parte desse ambiente, dessa nova racionalidade na qual fazer parte do ambiente, fazer parte vital do ambiente, situa-nos em outra posição. O que faz é permitir justamente revincular a noção de ambiental, porque nós fazemos parte da natureza, começar a pensar em chave de direitos, pensar os direitos humanos também como direitos ambientais, como direitos da mãe terra, da terra, como direitos que configuram as nossas maneiras de ser e estar no mundo. Isso rompe com os paradigmas mecanicistas imperantes na tradição que nós já conhecemos. É por isso que uma das questões que propomos, desde o pensamento ambiental latino-americano, tem a ver com deixar de pensar a natureza como alguma coisa que é cosificada, como um objeto relacionado exclusivamente com a mercantilização, para começar a pensar o ambiente para além das lógicas que já falaram sobre ele, pensar como uma questão social, natural, cultural, em constante processo de retroalimentação. Habitamos um sem número de emergências nas cidades, na reconfiguração das relações com o ambiente e com o nosso modo de produzir os alimentos. Também temos um sem número de emergências, são crises
que podemos chamar ambientais, climáticas, energéticas, sociais, econômicas, alimentares e também sanitárias. Já sabemos, o paradigma do que nós chamamos a nossa saúde. Também devemos pensar em outra conceptualização da saúde, pensar no conceito de uma só saúde, uma única saúde. Não podemos ter pessoas saudáveis em ambientes doentes. Então, também essa perspectiva do ambiente, temos que reconceptualizar a noção, o conceito de saúde. Todas essas emergências dão conta de uma situação que está em tensão e que tem a ver com essa crise que nós chamamos civilizatória, que, como eu dizia, aparece no Manifesto pela Vida em 2002, quando é construído esse documento. Uma das primeiras questões que é nomeada é que estamos em uma crise civilizatória. Nesse sentido, então, o pensamento ambiental latino-americano nos convida a nos resituarmos, porque é um pensamento autóctone, é um pensamento construído localmente por nossos povos, e essa questão nos faz pensar na nossa América mestiça, a partir dessa mistura e diversidade, e nos propõe nos reinventarmos para ressignificarmos. A ressignificação tem a ver com pensar o ambiente desde uma perspectiva integral, deixando de lado essa noção daquilo que está no contexto, para sentir que fazemos parte disso. A segunda conceitualização que fazemos desde o pensamento ambiental latino-americano, tem a ver com a noção de território. Quando falamos de cidades, do campo, da ruralidade, quando falamos de cada um dos vínculos que construímos na nossa vida, em inter-relação com outros e outras, esse território não é somente a definição das categorias espaço-temporais, é também incorporar a noção de identidade. O território é aquilo que somos e que fazemos. Portanto, há várias trocas conceituais que o pensamento ambiental latino-americano convida a pensar. Outra modificação é ressignificar a noção de recursos naturais, para começar a pensar os recursos naturais comuns. E são comuns porque são da comunidade. Porque são de uso público, são de todos e todas. Nesse sentido, leva a um giro desde a perspectiva do que significa pensar os conflitos ambientais desde uma perspectiva da ecologia política, para pensar que, como todos os direitos existenciais das pessoas, das comunidades, dos territórios, dos povos, um giro na busca do bem-estar, porque não se trata do conceito neoliberal da qualidade de vida, mas de um conceito muito mais tecido com as lógicas do que podem propor as culturas progressistas, quando falam do bom viver, ou essa noção que já conhecemos dos saberes originários, que tem a ver com Summa Calçai ou Summa Camanha, que fala da construção da cosmovisão dos povos andinos. Esses significantes estão em todas as culturas tradicionais. Também vão propor o pensamento ambiental latino-americano a necessidade de reconceitualizar as lutas, as resistências pelas formas de pensar a reexistência nos movimentos emergentes, movimentos sociais que querem reivindicar, que reivindicam como fazer o uso de um bem natural comum, como é a água. Como reconceitualizar os nossos vínculos com os saberes das populações originárias, como fazer com a necessidade de refletir sobre outros modelos produtivos, como gerar alimentos saudáveis, seguros, saborosos e soberanos no contexto da soberania alimentar, para pensar na reexistência dos nossos modos de ser no mundo. Por outro lado, outra questão que vai propor o pensamento ambiental latino-americano, conceitualmente, tem a ver com a característica que nós fazemos por volta de nos apropriar da natureza,
para começar a pensar desde outro modelo, desde outra categoria, que tem a ver com a não apropriação, com conservar in situ tudo aquilo que constitui o patrimônio de uma comunidade, de um povo, de uma nação, de uma cidade. Nesse sentido, então, o pensamento ambiental latino-americano vai nos interpelar, questionar das diferentes lógicas, vai colocar em tensão a ideia de sustentabilidade, de uma ética para a sustentabilidade, que é o que vem propor o Manifesto pela Vida. Vemos aqui no Will Moore, que coloca sobre a mesa os critérios que estão em jogo quando pensamos a configuração das cidades e nos nossos relacionamentos, quando pensamos nos padrões de consumo, nos modelos de consumo e também quando pensamos na comunicação e nos modos de nos relacionarmos. O Manifesto pela Vida quer sensibilizar sobre a necessidade de pensar de maneira solidária, pensar em função das necessidades vitais de todos os atores e protagonistas das configurações que habitamos, seja a cidade, seja os entornos educativos, os contextos institucionais. Por isso eu pensei que era necessário falar sobre esse olhar que tem a ver com reconhecimento, de colocar em tensão os modelos de habitar o mundo e como, hoje em dia, o pensamento ambiental latino-americano nos convida a reciclar. Por exemplo, em torno ao debate a nível local. Silvina, eu vou contar brevemente algo que estive conversando com a Silvina, do modelo produtivo imperante, que é de caráter hegemônico e que põe justamente sobre o tapete a produção de alimentos que responde não às necessidades vitais das pessoas que habitam as cidades ou que habitam os contextos regionais. Se trata de produzir alimentos que não se vinculam com as nossas sociedades eminentes ou com as nossas urgências, e também o modo de produzir que não seguem as tradições, os modos de fazer, ou os modos que tradicionalmente faziam parte das culturas ancestrais. Neste sentido, também, uma das questões que eu achei interessante trazer é contribuir, construir. Isso tem a ver com a necessidade de nos perguntar o que é o ambiente, até que ponto nós somos conscientes do nosso vínculo com esse ambiente, que nós fazemos parte, que relação queremos estabelecer e lidiar com a natureza e a sociedade, a cultura, para que nos interessa melhorar os modos de ser do mundo, para que e para quem, como vamos fazer para levar à prática a conservação do ambiente, a preservação dos bens comuns, mas fundamentalmente pensando nessa chave que é a partir da perspectiva dessas propostas de caráter coletivo e que tem a ver com a solidariedade, com a colaboração. Em relação com a produção de alimentos, eu lembrei agora de uma breve reflexão que fazia Eduardo Galeano, que dizia: se podemos sobreviver quando sobreviver era impossível, foi justamente porque fomos capazes de reconhecer-nos nessa necessidade de viver juntos, de compartilhar o alimento, reconhecermos coletivamente, reconhecer a necessidade de compartilhar o alimento, produzir solidariamente, cooperativamente, num quadro de uma cultura que necessariamente hoje se vê interpelada por problemas ambientais. E para isso, nós vamos privilegiar a noção de sustentabilidade, que implica assumir a responsabilidade de melhorar as condições atuais de vida de todas as pessoas, mas também de todas as outras formas de vida, dos sistemas naturais, das gerações futuras. Isso, do ponto de vista do Manifesto pela Vida, é um imperativo ético de caráter categórico. Evitar, trasladar ou transferir as problemáticas do hoje, do presente, que já estão padecendo sérios problemas,
e não trasladar para gerações que vêm. Ou seja, essa possibilidade que nós temos hoje de tomar decisões e de incidir nessas transformações e nessas decisões. E para isso, tem outro princípio fundamental que está no Manifesto para a Vida e que tem a ver com o tempo. O tempo para conhecer o que estamos fazendo e avaliar as consequências das nossas ações, o tempo para debater a partir de informações que sejam confiáveis, sólidas, o tempo para avaliar os riscos, que leva também planejar as decisões de uma maneira reflexiva. E falando nessa questão, vou fazer outra reflexão de Manuel Denidas, que quando falava do tempo, dizia da carícia. Sabe, a carícia é o tempo para esta relação que vamos estabelecer com outra pessoa. Uma carícia se põe em jogo a amorosidade, o afeto, a responsabilidade, o cuidado, todas práticas que são necessariamente devem ser consideradas quando falamos em educação e no pensamento latino-americano. E por isso é fundamental também que possamos pensar, desde o Manifesto pela Vida, os princípios essenciais, que é o número 11, que fala justamente da questão social. Vai dizer que a pobreza e a injustiça social são signos mais eloquentes do mal-estar de nossa cultura e estão associados direta ou indiretamente com a deterioração ecológica e são resultado de processos históricos de exclusão econômica, política, social e cultural. A divisão crescente entre países ricos e pobres, e de grupos de poder e maiorias pobres, continua sendo o maior risco ambiental, o maior desafio da sustentabilidade. A ética para a sustentabilidade enfrenta essa crescente contradição, e isso é uma responsabilidade de nós todos que somos educadores, que trabalhamos com a educação e que temos que tomar decisões no contexto político, de tomar as decisões das organizações a que nós pertencemos. A ética para a sustentabilidade enfrenta a recente contradição no mundo entre opulência e miséria, entre exploração crescente de milhões de seres humanos, muitos que estão sendo marginados, a marginação social. A justiça social é uma questão sine qua non. Sem equidade, não tem sentido todos os serviços ambientais e não serão possíveis construir sociedades sustentáveis ambientalmente. Isso dizia os pensadores da nossa América em 2002. Já passaram 20 anos. Poderíamos pensar que naquela reunião que ocorreu no Brasil, planejaram uma reunião importante com ministros, que naquele momento se chamava do meio ambiente, ministros do meio ambiente, muitos dos nossos países, ministros do meio ambiente, e se juntaram para pensar juntos outra forma de pensar a questão ambiental. E puderam conceber um documento que já assinalava documentos de coisas que hoje estamos vivendo, ou seja, as consequências daquele momento histórico já foram previstas e que estamos passando hoje. Nesse sentido, também acho que é interessante privilegiar como a consciência ecológica, a consciência ambiental, que vem crescendo em vários espaços e encontros que estamos fazendo, Silvina e Laura, que estão sempre trabalhando nesse sentido, e isso nos permite entregar outros olhares sobre que papel desempenham realmente os movimentos sociais, que importância tem hoje esses movimentos sociais para a formação dos nossos espaços públicos. Nesse sentido, também, recuperar algumas reservas, alguns movimentos uruguais, e que diz que o que muda no mundo são os movimentos sociais, não os governos. Os governos podem tolerar, podem apoiar, mas quem vai decidir, e eu acredito também que os movimentos sociais são os que realmente podem gerar uma mudança, porque no espaço, no micro e na macro cotidianidade. Isso também vocês viram que houve mobilizações com incêndios,
outros movimentos e preocupações que vão alterando a perspectiva de um futuro comum que seja auspicioso. Aparecem novos modos de articular a realidade. Por exemplo, antes Silvina mencionava que eu sou de Cacilda, trabalho numa escola que depende da Universidade Nacional de Rosário, mas nesse espaço de voluntariado, nós discutimos muito sobre a produção de alimentos, de uma produção de alimentos de uma maneira saudável, situada, ou seja, em contexto. Produzir o que nós realmente comemos, o que nós nos alimentamos. Colocar como uma pergunta ou questionar o que é que nós comemos, como nós nos alimentamos em diferentes cidades, como vamos ao supermercado. Isso vai trazendo discussões que nos coloca num posicionamento de tomada de decisões. Muitas vezes pensamos que temos muitos caminhos ainda para percorrer, mas a necessidade de colocar-nos a pensar, a posicionar, construir normas que possam amparar aspectos que levem em conta o meio ambiente, toda a questão de proteção ambiental. Hoje há líderes e governos, funcionários de estados, dos diferentes estados nacionais e também locais, municipais, regionais, a nível também provincial, ou seja, estadual, que participem nas questões ambientais para poder colocar em tensão o seu olhar, que era primatista como natureza coisificada, para passar ao mesmo tempo a problematizar essas questões e ver o que tem a ver, então, com a educação ambiental para gerar espaços para discussão, debates que sejam coletivos, de aspectos que sejam vinculados com a nossa realidade, através das próprias instituições educativas, em outras agrupações, e nas perspectivas que nós trabalhamos de desenvolvimento social, participando nos municípios, nas associações, como todas as que nós configuramos desde o nosso espaço. E também começar a pensar em como configurar, estou pensando em outras questões. A lei de certificação central para ver o que comemos e como estão compostos os alimentos, os movimentos sociais, o que são é uma força em ebulição que permite que a tomada de decisões seja tomada na configuração de novas maneiras de nos relacionarmos, para pensar juntos outros modos de nos relacionarmos, sobre a interpelação que temos de nos relacionarmos em nível social, com a natureza, com a cultura, com a educação. Nesse sentido, eu tinha trazido para vocês algumas imagens. Eu não vou poder compartilhar como eu pretendia, mas eu penso que o humor e a arte sempre são da nossa ajuda, são absolutamente imprescindíveis quando queremos colocar uma estética e uma ética para a sustentabilidade. Um artista plástico, Paulo Leminski, que desde ironia mostra imagens que têm a ver de como vivemos e habitamos as cidades, as necessidades que temos de interpelar desde essa lógica e essa perspectiva. Vemos algumas das imagens que eu mostrei. Devemos começar a problematizar desde essa sensibilidade que gera e indica e que leva-nos a ler esse Manifesto pela Vida. O que é que nós podemos fazer juntos no contexto do que significa pensar na educação ambiental em chave de pensamento ambiental latino-americano? Bem, o que nós podemos fazer é participar em instâncias de formação, trabalhar sobre questões que têm a ver com identidade, trabalhar com questões que têm a ver com reconhecimento das questões ancestrais, nos vincular com a natureza através do que significa estar trabalhando na natureza, produzindo alimentos,
e configurando, por exemplo, planejar a agricultura agroecológica, a apicultura, que são práticas que nos convidam a pensar em chave da geração de um desenvolvimento educativo amigável com o ambiente, também gerar momentos de formação educativas, atividades onde participam todos os níveis de educação, trabalhando e fazendo, por exemplo, recoleção de lixo. Dessa forma, vamos tendo consciência desse lixo que nós geramos e como podemos reorientar esses esforços para pensar justamente em outros modelos de produção, de consumo, por exemplo, como plantar árvores, práticas educativas que nós fazemos, mas que também podem ser pensadas e já foram pensadas em contextos desde a comunidade, com essa necessária articulação com os objetivos do desenvolvimento sustentável que nós também queremos promover desde as cidades. Trata-se, e o que nós propomos desde essa intervenção, desde o pensamento ambiental latino-americano, tem a ver com precisamente esse convite a resituar-nos e pensar que existem outras formas de vida social, do trabalho, da cultura, da vida na cidade, do nosso modo de vincular-nos com do laço social, entendendo esse laço social, como fala Hannah Arendt, um laço social que é construído desde o pé, onde é primário, básico, recuperar a nossa maneira de nos relacionarmos. Eu falo desde o pé, desde os movimentos sociais, desde a integração de cada um e cada uma de nós. Tinha previsto compartilhar o material de outra maneira, mas deveria ter ensaiado o tecnológico antes, mas não consegui. Como estava preparado, mas eu vou deixar de qualquer jeito para vocês. Essa era a minha ideia, a intenção, a finalidade dessa apresentação, que tem a ver especificamente com trazer o que significa pensar desde a perspectiva do pensamento ambiental latino-americano e convidar vocês que é uma maneira, é outra maneira de pensar, é outra epistemologia desde qual assumir o compromisso do ambiental e também é outra metodologia para o compromisso do ambiental. É por isso que vou ficar à disposição de vocês para continuarmos falando. Essa é uma síntese para não ser muito chato. E agora, Laura e Silvina vão me dizer qual é a continuidade. Eu fico à disposição para o diálogo de saberes. Muito obrigado, Graciela. Sabemos que que houve um inconveniente, mas a sua apresentação foi muito clara, muito boa. Vamos depois ter ela para que as cidades possam voltar a assistir. Vamos agora ouvir a Denise de Guarulhos e depois voltamos para fazer reflexões de forma conjunta. Ok, boa tarde. Vou compartilhar a tela da apresentação. Vou botar lá em tela grande. Está ok? Está carregando ainda, né? Agora penso que foi. Bom, eu fiquei bastante feliz com a fala da Graciela e do quanto as nossas ações aqui estão bastante alinhadas com o que foi apresentado aí do pensamento ambiental da rede latino-americana. É bem gratificante, né? A gente se enxergar um pouco nessa proposta enquanto cidade, né? E enquanto Secretaria de Educação, principalmente. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui é sobre... um minuto, que agora foi 2.
né, do como a gente teve aí alguns movimentos que colaboraram para que essa discussão chegasse às escolas, aos educadores, aos educandos, né, de forma geral. Então, no ano de 2019, nós tivemos aí uma reelaboração curricular, onde nós tivemos nos textos introdutórios e nos marcos legais da reconstrução dessa proposta curricular, o eixo sustentabilidade, educação e o compromisso para a sustentabilidade, bem como um marco histórico, né, a Agenda 2030, que foi pactuada lá em 2015, onde os países assumiram esse compromisso, né, de um bem viver, né, de um desenvolvimento sustentável aí que pense nas gerações futuras e em todos os seres que ocupam este planeta. Então, a gente tem aí, enquanto cidade, esse compromisso, trouxemos isso na nossa proposta curricular, e logo no ano seguinte, o ano que nós iríamos implementar toda essa proposta, nós fomos aí pegos com a pandemia da Covid-19, mas isso também não nos parou, né? Olhando para essa necessidade de implementar esse currículo, foi elaborado um curso para os professores no formato virtual, nesse ambiente virtual. E aí a gente vê a potência dessa discussão ambiental quando ela vem, junto com outras equipes, agregar eixos, né, norteadores de discussão, como, por exemplo, aí, o educando e os saberes relativos à natureza e sociedade, os recursos naturais, de onde vem e para onde vai, a questão do consumo e os impactos que ele produz, e a mídia, né? De uma maneira muito articulada com uma equipe que discutia um pouco de saberes relativos às linguagens da língua portuguesa, da matemática e também com as tecnologias. Então, o que foi bastante agradável para nós é que os disparadores partiram da discussão ambiental, né? Que foi onde foi possível trabalhar muitos saberes e trazer essa reflexão do quanto nós, enquanto sujeitos, podemos temos uma responsabilidade com esse planeta, né? Pensando aí no que pode ser trabalhado com os educandos, né? O que os educadores poderiam ter subsídios aí para desenvolver essas temáticas com os educandos. E aí fizemos topamos esse desafio, tocamos o trabalho, foi bastante interessante, né? Tivemos bastante devolutivas aí positivas da nossa rede municipal de professores. E no ano seguinte, aí a gente, no mesmo ano, no final do ano, nós conseguimos essa publicação desse ambiente virtual. Então, tudo que foi discutido num curso se tornou uma publicação que ficou de consulta para os educadores da rede, de um material bem rico, robusto conceitualmente, e que vem trazendo aí N possibilidades de trabalho para os professores. E ainda, diante de toda essa nossa produção, foi um trabalho intenso de pesquisa, a gente trouxe também uma publicação sobre os aspectos da educação ambiental no município, né? Dentro dessa publicação, a gente trouxe discussões pertinentes ao nosso currículo, sempre com vistas a essa educação ambiental sistêmica, que precisa estar conectada, né? Eu falo muito isso, né? Os nossos educandos, as nossas crianças hoje, eles conhecem muitos os processados e desconhecem os processos, né? E dentro dessa toada da educação ambiental, a gente vê aí uma possibilidade de desvencilhar esses processos de uma maneira bastante crítica, de uma maneira contextualizada, olhando aí para os seus territórios, de uma maneira que ele vai criar essa relação de vínculo, de participação e de tomada de decisões aí futuramente. Foi uma publicação que ficou bastante interessante, com bastante
subsídios aos professores também. E aí a gente teve 2 momentos formativos ainda em pandemia, né, no webinário do ano de 2020, onde a palestra a gente buscou trazer um pouco do que a gente estava desenvolvendo ali no ambiente virtual, a educação ambiental como consequência de uma relação equilibrada, chamando um pouco para reflexão do quanto essa pandemia estava relacionada às questões ambientais, né, do quanto isso foi um disparador também nessa questão pandêmica, né, embora ainda não muito, né, naquele momento não muito concreta essa ideia, mas já havia bastante nuances que indicava que tinha relação sim com esse desequilíbrio. E nessa mesma fala nós trouxemos aí, né, os desafios que as escolas que já tinham essa pauta e essa discussão forte dentro dos seus locais, como que eles estavam conseguindo manter essa discussão, apesar do distanciamento, apesar de estar, assim, as crianças sem frequentar as escolas. E no ano de 2021, dando um pouco de continuidade a essa discussão, nós trouxemos uma outra reflexão. No terceiro webinário de educação ambiental, chamando a atenção para o território e a perspectiva educativa das áreas naturais, né? Nossa preocupação aí foi, nesse momento desse webinário, nós estávamos aí com vistas a um retorno presencial das aulas e o que a gente poderia fazer o link do que tinha sido discutido no ano anterior, no nosso próprio curso de implementação de currículo, com vistas a essas questões ambientais, como isso poderia ser fortalecido nesse retorno, né? Onde prioritariamente as orientações que tínhamos era de ocupar as áreas naturais, as áreas abertas, né, por uma recomendação de saúde e tudo mais. Então, nós trouxemos essa discussão e também foi ofertado aos professores um pouco desse curso numa perspectiva de ambiente virtual também, algumas possibilidades de trabalho para esses novos educandos, né, que estavam retornando, novos, quando eu digo no sentido que vieram de um contexto bastante adverso, né, de um isolamento muito intenso por conta da Covid, como é que eles poderiam ter essa retomada um pouco mais tranquila, e aí nós propusemos aí uma reflexão sobre os espaços naturais e as potencialidades de aprendizagem que ele suscita, que é bom tanto para esse momento de retomada, mas a gente já tem estudos concisos aí sobre a importância desse contato com o mundo natural para o desenvolvimento, para essa empatia que esse planeta tanto vem precisando aí. E aqui são algumas imagens do curso, né, onde a gente buscou trazer possibilidades desse trabalho nas áreas naturais, que é algo interdisciplinar, que não está desconectado dos saberes ali de dentro da escola, mas que tem essa interdisciplinaridade que, neste momento, poderia ser muito bem fortalecida, tendo vistas aí a necessidade de estar em áreas mais abertas, enfim. Dando continuidade ainda, nós tivemos no ano de 2020 também o Parque Chico Mendes, que foi um parque escola pensado para a formação de professores em educação ambiental e também para o contato dos educandos com essa natureza. Ele é um parque que tem bastante árvores nativas, tem coisas bem interessantes para a exploração da criança, né? Para essa aprendizagem, para essas vivências, né? Nesse espaço de natureza. E ainda assim, nesse ano, nós já conseguimos fazer uma atividade, apesar da pandemia ainda estar aqui, com as crianças nessa perspectiva de exploração, trouxemos aí
alguns indígenas que ocupam nosso território aqui, cidade de Guarulhos, para participar disso também. E foi algo muito enriquecedor para as crianças, para os profissionais que acompanharam esse momento e de troca, né? De estar nesse espaço de natureza e o quanto isso é bom e é importante para as crianças. Além disso, nós temos aí referendando fortemente a nossa interdisciplinaridade, o programa Saúde, Interdisciplinaridade e Intersetorialidade, né? Algumas campanhas que nós realizamos em parceria. Nesse caso aqui, foi uma parceria com o programa Saúde na Escola, uma parceria com a saúde, da educação com a saúde, que pelo eixo de combate às arboviroses, né, a dengue, foi elaborada uma carta que todos nós ficamos pensando, nossa, mas essa carta, esse mosquitinho danado, como podemos usar isso de uma forma lúdica para que as crianças entendam e os professores tenham esse olhar também para essa discussão um pouco mais leve, né, de uma maneira menos densa. E aí a gente elaborou um texto. Enquanto equipe aqui, temos uma pessoa que tem facilidade, que canta mesmo, um outro professor que trabalha aqui com a gente, que tem facilidade de fazer, ritmar as músicas, né, de colocar os arranjos, e aí montamos aí a Dengosa, nossa personagem, que comunica muito bem aí o quanto a ação antrópica fortalece a disseminação desse mosquito. Foi algo que ficou bem legal, bacana, os professores vão poder usar aí inúmeras vezes, né, para N possibilidades aí. Então, foi um trabalho bastante gostoso de fazer, que a gente acabou brincando bastante com ele e que os professores vão ter essa condição e as crianças com certeza vão gostar. Pelo menos as que eu consegui conversar depois gostaram dessa personagem. Também tivemos aqui implantação no prédio da secretaria, fortalecendo também a intersetorialidade por conta da ampliação da coleta seletiva no município de Guarulhos, a troca dos residuários, né, conversando aí com os servidores que ocupam o prédio, da importância da segregação direto na fonte geradora, desses resíduos recicláveis, né, e passamos nos departamentos, conversamos e deixamos as caixas devidamente identificadas. Já era uma campanha que nós tínhamos aqui, a campanha Gesto Simples, que nós vamos, à medida que as informações vão acontecendo, vão chegando, nós vamos atualizando e reforçando isso dentro do prédio da secretaria também, né? Não só nas unidades educativas, mas também dentro dos prédios da secretaria. Aqui temos aqui o cartaz, né? Um vídeo que nos espaços que nós não conseguíamos acessar os profissionais, a gente compartilhou um vídeo explicando como essa segregação precisa ser feita e a importância disso, então temos esse material aí também. E o que nós entendemos é que essas ações, elas estão aí de acordo com a nossa proposta curricular, né? E aí eu gostaria de compartilhar essa citação com vocês, né? Deixa eu diminuir aqui, isso. Entendendo o fato de que a educação se dá para a cidadania, faz-se necessário que a educação ambiental esteja presente na escola e que seus conceitos sejam fomentados e enfatizados, qualificando-a e sensibilizando os educandos para que as suas escolhas atuais e futuras sejam de fato em prol do desenvolvimento sustentável do planeta, baseando-se na compreensão e complexidade das relações humanas e com o meio ambiente. Então, quando a gente depara com uma proposta curricular dentro de um município que traz esses pontos de reflexão, pensando na formação dos seus educandos, é bastante gratificante, a gente fica bem feliz. E ouvindo o que a Graciela trouxe também, fiquei muito contente com o trabalho desenvolvido, né? A gente trazer essas discussões para as crianças é algo sempre muito importante, pertinente e que, com certeza, vai fazer a diferença. Muito obrigada, eu vou passar a palavra aqui, vou encerrar o compartilhamento.
E acho que é isso. Muchísimas gracias, Denise, por tu aporte. Muito obrigada, Denise, pela sua contribuição, por contar cada uma das ações que vocês puderam desenvolver e mostrando a transversalidade da educação em cada uma das sedes onde vocês trabalham. E também salientar isso, de encontrar essas sintonias e semelhanças com o que foi falado antes pela Graciela. Isso é muito importante. Não consigo parar de Duas compartilhar. perguntas, Graciela. Vou ler duas das perguntas. Uma delas diz, a respeito do que trouxe o pensamento ambiental latino-americano, a respeito do sentir e pensar, como poderia ser implementado o desenho de políticas públicas locais para o bom viver? Em princípio, também eu gostaria de agradecer a Denise, também eu fico muito feliz pelo fato de que possamos articular, apesar de não nos conhecermos, mas que nossos trabalhos estejam articulados, essas sementes que têm a ver com começar a pensar e relacionar com os territórios, com a necessidade dos apoios que habitam esses territórios. E também gostaria de colocar isso, de que nós estamos pensando em sintonia, apesar da distância, de não nos conhecermos. Isso está tomando forma. Isso é dá muito entusiasmo ver tudo isso. E a pergunta que é feita pela colega, quero retomar o nome da colega, Ana Laura. Colega, ela traz um conceito que é fundamental no marco do pensamento latino-americano ambiental, que é essa noção de sentir e pensar, que na verdade é uma noção que muitos já conhecemos nos últimos anos, através do significado da literatura, mas que vem dos povos da nossa América, os povos originários da nossa América. Sentir e pensar do povo da Coteia, que habitava as margens do Rio Madalena, digamos, quando o Fausto Borda não encontra, que também vem da parte das ciências da educação, quando é encontrado, ele se apropria desse termo, e muitos de nós conhecemos através do seu livro, mas o interessante dessa noção é que fala de que quando alguém se aproxima para conhecer alguma coisa, não só conhece do ponto de vista da racionalidade, ou da interpretação, ou do ponto de vista da compreensão ou entendimento racional, mas também o sente. Ou seja, Galeano já politicamente dizia, tudo aquilo que passa pela mente também passa pelo coração. Quando ela me pergunta como podemos implementar isso no projeto de políticas públicas locais do Bom Viver, o que vem na minha cabeça, assim, de repente, é o que o primeiro que nós temos que fazer é ensinar a conhecer o que faz parte, o que nós fazemos parte, que é a natureza, e associar a natureza com a cultura. E conhecê-la para justamente, não só para apropriar-se do conhecimento, mas também para querer, nós podemos cuidar, podemos amar, podemos querer, gostar. Não podemos gostar ou querer ou amar o que não conhecemos. Então, quando começamos a colocar isso em prática nas discussões, que nós estamos, tanto no caráter educativo formal ou informal, nos espaços do governo ou nos espaços das sociedades civis, os movimentos sociais, também constituem espaços educacionais, que não está dentro da educação formal, mas colocar essa necessidade de aprender, de ensinar e aprender juntos e juntas. Eu digo que teríamos que pensar nessas propostas formativas, municipais, regionais, nacionais, a partir das nossas escolas, a partir dos nossos sindicatos, e que tenham a ver, que estejam vinculadas a colocar de manifesto o que está acontecendo, para poder também pensar, apropriar e sentir
para apropriar-nos de um ponto de vista afetivo, para que de alguma maneira estejamos engajados nisso, possamos sentir isso. Na verdade, muitas vezes, a proposta educativa que surge do que significa através das instituições é oferecer conteúdo. Mas o que nós queremos que conheça isso? Porque queremos aprender a gostar, aprender a cuidar, aprender a gostar disso, de preservar, de atesourar todo o ambiente, com a necessidade de construir conhecimentos, mas que sejam atrelados a esse conceito de colocar em jogo tudo que é afetivo. O pensamento latino-americano está sempre colocando em jogo, colocando isso sobre a mesa, né? Outro ponto que a Ana pergunta sobre um aspecto que também deveríamos privilegiar são as áreas naturais nas nossas cidades. Ver de que maneira podemos incentivar as áreas verdes. Eu sei que a pandemia trouxe um obstáculo para tudo isso, para todos, mas esse regresso paulatino à presencialidade está trazendo um aspecto que devemos privilegiar, que é voltar a conectar-se com a natureza, com os espaços verdes, por mais que sejam poucos na cidade, mas que sejam áreas que possamos proteger. Fazer uma publicidade dessas questões de sair e fazer observações da natureza, não nos termos de observação descritiva para dizer o que existe, mas uma observação que nos permita conhecer. Na escola onde eu trabalho, por exemplo, em Cacilda, que depende da universidade, que é dependente da universidade, tem uma área de vegetação protegida, que é uma área que nós tentamos que seja o mais intacta possível. É uma área protegida, não quer dizer que não tenha havido algumas intervenções, mas que hoje em dia também pode haver algumas intervenções, mas tentamos que se mantenha essa área verde o mais isolada possível da questão produtiva, que as árvores possam crescer, e que o lugar fique realmente cheio de árvores, fazer observações, inclusive, das aves, para reconhecer a beleza dessa natureza. Isso em Cacilda, que está dentro do ambiente de soja, de muita produção de soja, tem 121 espécies de aves, ou seja, na verdade, cuidando um pouquinho esse lugar, mantendo um pouquinho isolado de todo o espaço produtivo desse lugar, podemos reabitar, ou seja, essas aves puderam reabitar esse lugar. Então, esses são aspectos pequenos e que nós devemos dar privilégio. Trabalhar com os jovens, com as crianças, os jovens das nossas cidades, e promover atividades que estejam relacionadas com essa construção de um novo vínculo com as áreas naturais que nós já temos na cidade. Quando eu falava dos acampamentos, fazemos acampamentos ambientais, e a ideia é passar uma noite nas barracas, né, em algum lugar do campo, e nessas barracas fazer uma lareira, uma fogueira, tomando todos os cuidados para acender o fogo, vendo o contexto que seja apropriado, poder observar as estrelas, reconhecer algumas. Tudo isso é voltar a nos apaixonar pelo ambiente. Há uma expressão muito expressiva que é o reencantamento, ou seja, colocar essa ideia de voltar a gostar, de sentir prazer de toda essa natureza, e nós que fazemos parte disso, fazendo parte todos nós dessa natureza. E a proposta que fez a Denise, está vinculada ao que eu vou dizer agora, é a opção pela criatividade. Uma das apostas do pensamento ambiental latino-americano é pensar nas origens, mas essa opção de criar. Na configuração desse pensamento, o primeiro educador ambiental de nossas terras foi Simão Rodrigues, foi maestro do Simão Bolívar.
porque fundamentalmente a frase que acunha toda essa questão, que depois vai falar da criatividade, essa frase famosa de Simão Rodrigues que diz: ou inventamos ou erramos. Depois, na mesma lógica dos outros observadores que continuaram, não podemos ser patofóbicos, devemos ser criadores, devemos começar a pensar com nossas próprias lógicas, nossos próprios padrões da realidade, nossas próprias configurações e deixar de copiar modelos para além dos mares, trazer modelos importados para colocar na nossa realidade. Não, isso não é o que se pretende. Os lugares remotos, por o que já conhecemos das nossas origens. Muitos dos pensadores que escreveram sobre as realidades coloniais fizeram, a partir da ignorância, não conheciam realmente todas as terras, falavam através dos relatos das narrativas que lhes chegavam, essas narrativas universais que apagam a realidade, muitas vezes, de cada um. Podíamos pensar por aí, Ana, não sei se eu compliquei muito o que você perguntou, mas acho que tudo isso que você diz é muito motivador. Sim, gostei muito do seu ponto de vista. Sempre uma pergunta permite também que nos mobilizemos e que abram outras possibilidades para a reflexão. Muitíssimo obrigada. Depois, recomendações para fortalecer e promover o agir conjunto dos governos locais com a sociedade civil é a participação. Tenho um olhar muito subjetivo. Uma das coisas que mais me paralisa e ao mesmo tempo me desafia é pensar quantos de nós pensamos em diferentes lugares em sintonia. Quantos de nós pensamos a mesma coisa e que estejamos em sintonia? Muitas vezes podemos nos encontrar porque senão nosso discurso fica disperso. Uma das questões que nós devemos promover é de que maneira poder atuar, agir conjuntamente. Os sindicatos, estamos fazendo um tipo de formação em ambientes para que seja para desenvolvimento sustentável e para tirar essa crise civilizatória. Também, agentes do município estão pensando em estratégias para determinadas questões ou para ver como resolvemos a questão dos resíduos, do lixo. E as pessoas da Secretaria os funcionários da Secretaria da Produção estão pensando em fazer capacitações ou formação para operários em horticultura, para trabalhar na horticultura. Como fazer para que todas essas questões, nós devemos ter temos que ter uma mesa de diálogo permanente, é o que eu penso, ter um espaço onde possamos construir, junto com várias instituições, e reconhecer que o público tenha o reconhecimento de todas as ações públicas tenham realmente valor e que sejam conhecidos. Uma das formas também mais importantes a questão da divulgação, ela também falava da mídia, porque às vezes pensamos que todo mundo sabe o que está acontecendo e sabemos, também vimos essa charge do ilustrador polonês, onde cada um de nós está olhando um umbigo e não vemos para além. Então, temos que pensar também em como divulgar a informação do que nós fazemos e promover espaços de encontros. A Lei Nacional de Educação Ambiental também, não sabemos como vai ser, mas que está se pensando como instrumentar essa estratégia nacional e que tem a ver com termos uma mesa de discussão representada por diversas organizações da sociedade civil, com movimentos sociais, povos originários, professores, e temos que encontrar um modo de articular todos esses processos de formação e esforços e lutas. Parece mentira, mas estamos num mundo em que tudo se constitui e se organiza a partir das comunicações, e talvez estejamos em um momento de maior incomunicação e solidão. Então, me parece que é fundamental termos a tarefa de pensar
uma estratégia de manter-nos em comunicação, para estarmos conectados, para além desses vínculos que já temos e que são muito importantes. Mas o que acontece com os outros e outras que não temos a possibilidade de nos encontrarmos aqui? Deveríamos pensar nessa chave, de acionar conjuntamente todas as organizações e instituições da sociedade civil, as pequenas comunidades, as cidades, maiores cidades como Rosário, Guarulhos. Tem outro desafio, que é pensar em como tecer essa trama do diverso e do enorme que é essa cidade. Nas cidades menores é mais simples. Não sei se com isso eu respondi ou não, de Silvia. Muito obrigada, Graciela. Andrea Paloni é a diretora ambiental da cidade de Rosário, que também quer fazer uma pergunta. Muito obrigado. Obrigado, Denise e Graciela. Muito interessante todas as contribuições que você fez. Duas questões que eu queria dizer. Uma é, Graciela, a questão de nos pensarmos para trabalhar em conjunto. Eu acho que é fundamental. Tentamos fazer na medida do possível, mas eu acho que eu gostaria muito que continuássemos trabalhando em conjunto algumas estratégias com esses marcos, a Lei Nacional de Educação Ambiental e a Lei Cholanda, que são duas leis que, neste momento, colocam a educação ambiental no âmbito dos direitos dos cidadãos. Temos que pensar em que devemos responder desde esse lugar, que a cidadania já tem um direito. E nós, como Estado, devemos garantir e fazer mais esforço para que isso aconteça. Contar isso na sua exposição e palestra, para pensar a crise ambiental como crise civilizatória, isso também acho que é chave. Nós estamos trabalhando justamente com a implementação da Lei Cholanda na Prefeitura de Rosário, e quando pensamos em quais são os conteúdos são tão enormes e muitos temas, e às vezes podemos aprofundar tanto que em algum lugar devemos fazer um corte, em algum lugar nós devemos priorizar. Com certeza. E o pensamento ambiental latino-americano nos guia. O importante não é tanto o conteúdo a respeito de um tema em particular, mas que desarticulemos um modo de pensar, um modo de nos pensarmos, de conhecer. Isso é um pouco o que marca o rumo e talvez, mais do que pensar em muitos conteúdos, o que os agentes municipais deveriam ter, em uma nova perspectiva ambiental, uma nova perspectiva para pensar o trabalho, a vida, as decisões. Como incorporar a perspectiva que não são conteúdos, dar por terra os paradigmas dualistas e mecanicistas, aqueles paradigmas velhos associados com sistemas de produção que, de alguma maneira, somos todos a natureza e nós mercantilizados, e temos que voltar a pensar-nos da outra maneira. E eu resgato essa questão que você apresentou do pensamento ambiental latino-americano, que é o nosso guia, que nos permite perguntar-nos em como levar adiante esse desafio de trabalhar em educação ambiental para adultos, para jovens e crianças em diferentes contextos. Era isso, queria contar isso e agradecer pela contribuição, porque é muito importante e interessante para nós. Muito obrigada, Andrea. Agradeço a todos. Apesar de ser um encontro de fechamento, acho que abre-se uma nova porta, com novos desafios. Falaram de uma construção coletiva, de novas perspectivas, lugares de encontro,
e por esse caminho eu acho que vamos continuar trabalhando desde a delegação para a América Latina, com cada uma das cidades que participaram. Como sabemos, é um território muito grande da América Latina, desde o México à cidade de León, Praia del Carmen, Guarulhos, no Brasil, São Bernardo, Argentina, Rosário e Morón, que estão presentes. Eu acho que esses espaços são muito enriquecedores para continuarmos trabalhando, para termos uma construção coletiva. Passo a palavra à Laura, nossa diretora, para que feche esse encontro. Só vou agradecer muitíssimo todas essas contribuições da Graciela e todos os que participaram. Eu acredito que temos ainda muitos temas interessantes, muitas coisas interessantes e com muitas novidades, como essa ideia do pensamento ambiental latino-americano, essa ideia de apaixonar-se do contexto e do entorno, e como governos locais temos muito ainda para fazer dentro dessa linha de construção de vínculos ou de fortalecer esse vínculo do ser humano, das pessoas, em relação ao entorno da natureza, porque nós somos parte desse ambiente em que nós vivemos. Por isso é muito importante o trabalho da educação ambiental, é muito importante a conscientização de nossa sociedade, e eu acredito que a nossa Carta de Cidades Educadoras, em seus princípios, coloca justamente essa ideia de que as cidades devem se comprometer, trabalhar para satisfazer os direitos, mas o que tem que fazer é, de uma maneira de organizar-se, vendo a ecopertência da vida humana, levando em conta os limites físicos do nosso planeta e promovendo a participação e a corresponsabilidade da sociedade. Eu acho que, em linha com isso e com todas as questões que foram colocadas aqui, o valor da criatividade, o valor de encontrar-se, isso está dentro do espírito de Carrel e esperemos que possamos fazer. Eu digo a todos e a todas que o material vai estar disponibilizado e como dizia a Silvina e todos aqui, isso nunca vai terminar, isso não termina. Por sorte, isso vai se aprofundar e vai nos abrir novas portas. Nada mais agora, então, agradecer em nome de toda a equipe da delegação e vamos continuar trabalhando. Um abraço, muito obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer. Muito obrigada a todos e a todas. A gente está se vendo. A gente se vê. Tchau, tchau.